Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar o nosso tema de hoje, nossa aula, nosso encontro. Temática catexia. Catexia e libido. Catexia igual investimentos libidinais. Investimento das nossas energias, dos nossos impulsos. Vamos à nossa reflexão. Apenas uma contextualização. Quando nós falamos de catexia, de investimento libidinal, estamos a falar das nossas necessidades e dos nossos desejos. Quem não os tem? Pensemos, vamos refletir juntos. Atender nossas necessidades e atender nossos desejos, todos os dias, a cada dia. Ao acordar, ao anoitecer, estamos focados em atender nossas necessidades, nossos desejos, provocados pelas pulsões, por essa energia, segundo Freud, que vem de dentro, vários pontos do nosso corpo. Essas pulsões nos provocam, essas pulsões nos põem em movimento. A semelhança do pulsar do coração. O coração bate e nos mantém vivo. As pulsões nos impactam, nos provocam, nos movimentam e nos mantêm vivos. Vamos pensar um pouco na qualidade dos nossos investimentos, da infância até hoje. Vamos observar tudo aquilo que nos atrai. A semelhança do imã nos atrai, pede a nossa aproximação, pede a vivência das nossas emoções. Tudo aquilo que nos atrai e nos emociona. Segundo Freud, uma base para essa atração nós a encontramos no papel dos instintos. Impulsos instintuais, instintivos, num primeiro momento. Instinto de sobrevivência, necessidades a serem atendidas, fome, moradia, proteção do frio. Diante das necessidades, nós nos movimentamos. Diante da sobrevivência, nós nos movimentamos. E na busca de satisfações, também da satisfação sexual, nós nos movimentamos e criamos comportamentos. As coisas têm um sentido e depende das nossas vivências e dos nossos vínculos emocionais. Significado das coisas depende dos nossos vínculos emocionais, que geram um padrão de comportamento. Onde entra a terapia vai entrar justamente onde nessa busca de necessidades, em atender necessidades e desejos, acontece um desequilíbrio. Aí entra a terapia, aí entra a psicanálise. Em resumo, como diz o pessoal, resumo da ópera, estamos a falar de catexia, estamos a falar de investimento libidinal. Necessidades e desejos nos provocam. Nossas pulsões nos põem em movimento. Nossos investimentos se dão conta da qualidade das nossas atrações, das nossas emoções. Então, nós produzimos comportamentos, nós produzimos vínculos emocionais,
a proporção da nossa procura, a proporção do significado das coisas. Quando existe desequilíbrio, aí entra a terapia. Na verdade, nós nos apresentamos dentro dos nossos padrões de comportamentos. Observem nossos sentimentos, nossas emoções. Picos de alegria, picos de tristeza, e a busca desse equilíbrio nos põe em movimento. Falar de padrão de comportamento é falar das experiências da vida. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, da infância aos tempos de hoje. Estamos a falar hoje de catexia e vamos falar também da Gestalt. Gestalt é essa visão totalizante, uma visão mais abrangente, horizontal, do entorno, da realidade, de nós mesmos. A catexia permite que nós organizemos as nossas percepções. Os nossos impulsos justamente vão na direção de organizar nossas percepções. Nós atribuímos significados aos nossos movimentos. Atribuir significado, organizar a percepção numa perspectiva da Gestalt. Estamos a falar, então, de catexia, estamos a falar de vínculos afetivos. Este encontro, esta aula, é o momento para nós ressignificarmos nossas experiências. Terminando essa breve provocação, lembrando que a catexia, que esse investimento libidinal, ele está em movimento. A libido está em movimento. Conforme o movimento, conforme as influências, nós vamos nos dando conta dos nossos vínculos afetivos, das nossas parcerias afetivas, das nossas atrações afetivas. Termômetro, elas são termômetro do nosso bem-estar ou do nosso mal-estar. Por isso podemos falar de pulsões positivas e pulsões negativas. Pulsões positivas conduzem nas as pulsões. As pulsões nos conduzem a movimentos para qualificar os nossos vínculos. Diante dessa provocação, vamos à nossa reflexão de hoje. Um pequeno segredo: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Tu te tornas responsável eternamente por aquilo que cativas. Os homens esqueceram disso. Tu não deves esquecer. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Vamos então à nossa reflexão tirada do Bom Dia. Reflexões sobre a catexia e o coração. Na teoria psicanalítica de Freud, a catexia refere-se ao investimento de energia psíquica em objetos, pessoas ou ideias. Essa noção ressoa profundamente com a ideia expressa por Exupéry, em O Pequeno Príncipe, de que tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Este investimento emocional não é meramente uma escolha racional, mas uma poderosa força inconsciente que nos liga aos objetos de nosso afeto.
Assim como o coração do Pequeno Príncipe vê além das aparências, a catexia nos une uns aos outros em níveis que transcendem o entendimento superficial, ao criar laços invisíveis, mas indestrutíveis, que definem a essência de nossas relações humanas. Só se vê bem com o coração, uma frase emblemática, que captura a essência de ver além do visível, para a verdade que jaz no invisível. Freud, ao explorar as profundezas da mente humana, revela como nossas ações e relações são profundamente influenciadas por desejos e medos inconscientes. Esta perspectiva ecoa na capacidade do coração de perceber o que os olhos não podem ver, ao reconhecer o valor imensurável das conexões emocionais e da genuína compreensão dos outros. É uma lembrança de que as verdadeiras catexias ou investimentos emocionais residem não na superfície, mas na profundeza do ser. A ideia de que nos tornamos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos destaca uma verdade fundamental sobre as relações humanas. Freud enfatiza a importância das relações precoces, especialmente aquelas com figuras parentais, na formação do psique. Esses primeiros investimentos de catexia moldam nossos relacionamentos futuros e nossa capacidade de amar e ser amado. Assim, a responsabilidade nas relações não é apenas um ato de cuidado, mas um reflexo de como nossas catexias iniciais continuam a nos influenciar em nossas vidas emocionais. Assim como é crucial investir emocionalmente, a habilidade de descatexizar ou retirar o investimento emocional é igualmente significativa. Freud abordou o luto como um processo de descatexização, onde a energia emocional precisa ser realocada após a perda. Isto ressoa com a jornada do Pequeno Príncipe, que aprende a soltar e seguir em frente, a manter as lembranças e lições aprendidas. Capacidade de descatexizar permite a cura e o crescimento, mostrando que mesmo no desapego o coração vê a beleza nas conexões que transformaram. Finalmente, a jornada para ver bem com o coração é, em sua essência, uma jornada de autoconhecimento. Freud acreditava que a introspecção e a análise das próprias catexias e desejos inconscientes são fundamentais para entender nossas ações e melhorar nossas vidas emocionais. Da mesma forma, a viagem do Pequeno Príncipe é uma metafórica busca interior, onde ele descobre a importância do amor, da perda e da responsabilidade. Aprendemos com ambos que, ao explorar as profundezas de nossos corações e nossas mentes, podemos encontrar um sentido mais profundo e comprimento nas nossas relações e em nós mesmos. Pensemos nisso. Dando continuidade à nossa terceira reflexão, vamos pegar na mitologia grega o mito de Deméter e Perséfone. Dando continuidade, vamos à reflexão. O mito de Deméter e Perséfone, repleto de simbolismos sobre a perda, luto, renovação e o eterno ciclo da vida, oferece um rico terreno para conexões com a teoria da libido de Freud. Freud descreve a libido como uma energia vital que se manifesta em vários aspectos da vida e relacionamentos humanos. No mito, a perda de Perséfone para o submundo e sua subsequente renovação parcial na superfície simbolizam o fluxo da libido, que se retira e retorna, muito como a energia psíquica, que se desloca em momentos de perda e recuperação. Esse ciclo reflete o processo freudiano da catexia e descatexia, onde o investimento libidinal em objetos ou pessoas é continuamente realocado em resposta a perdas e ganhos na vida de um indivíduo. Freud enfatiza a importância dos primeiros relacionamentos, especialmente com os pais, no desenvolvimento psicossexual. O mito que centraliza a relação intensa entre Deméter e Perséfone ecoa a importância da conexão mãe-filha no desenvolvimento da identidade feminina e na configuração dos futuros relacionamentos afetivos e sexuais.
A separação forçada e o eventual reencontro anual destacam a dinâmica da separação e individuação, crucial no desenvolvimento psicológico e na maturação emocional, conforme explorado por Freud. A interação entre Deméter, Perséfone e Hades pode ser vista por meio da lente do complexo de Édipo, onde os desejos inconscientes e conflitos edípicos emergem. Embora o mito não trate diretamente da relação edípica típica, a dinâmica de poder, desejo e separação reflete as tensões e resoluções que Freud atribui aos estágios edípicos. A possessividade de Deméter e a transição de Perséfone entre o mundo da mãe e do marido ressoam com a ideia do deslocamento da libido e a resolução de conflitos intrapsíquicos. Deméter, em sua dor pela perda de Perséfone, retira a fertilidade da terra, levando a humanidade à beira da fome até que sua filha seja parcialmente devolvida. Esse ato de desespero, seguido de renovação, simboliza sublimação, onde a energia libidinal, inicialmente investida em Perséfone, é redirecionada para criar uma nova ordem, a alternância das estações. Freud vê a sublimação como uma maneira saudável de lidar com impulsos libidinais reprimidos ou não realizados, sugerindo que mesmo nas profundezas do desespero, a energia psíquica pode ser canalizada para a criação, renovação. O luto de Deméter reflete o conceito freudiano de melancolia, uma forma de luto onde o objeto perdido é internalizado. Deméter, incapaz de aceitar a perda de Perséfone, reage retirando-se do mundo, o que leva à esterilidade da terra. Freud sugere que a repressão e a melancolia podem levar a manifestações neuróticas se não forem resolvidas. No entanto, a resolução do mito, com o retorno periódico de Perséfone, simboliza a possibilidade de superação do luto e a renovação da libido para um novo investimento, alinhando-se com a revisão de Freud de que a superação da repressão e do luto é crucial para a saúde psíquica. Por meio da lente da teoria da libido freudiana, o mito de Deméter e Perséfone não apenas narra um ciclo eterno de morte e renascimento, mas também reflete os profundos processos psicológicos da perda, do luto, da renovação e do eterno movimento da energia libidinal. Consideremos isso. Dando continuidade à nossa reflexão, mais uma breve consideração para a nossa caminhada de hoje. A ideia realmente é trazer a reflexão, trazer algumas considerações e anexar o material necessário para que vocês possam aprofundar a questão da libido e do investimento libidinal. Estamos a falar então de catexia, que já dissemos no início, catexia é igual a investimento libidinal. Trata-se de uma energia que é investida na representação mental. Nós nos damos conta das pulsões que nos conduzem no atendimento das nossas necessidades e desejos. Na experiência desses impulsos, essa energia que nasce no espaço psíquico, ela nos põe em movimento. Na experiência das nossas pulsões, nós produzimos experiências positivas e negativas. Nós produzimos novos movimentos, novas emoções, para atender o prazer, para atender os desejos, para atender as nossas necessidades. Então, nessa busca, nesse movimento, experimentamos alegrias e tristezas. Os impulsos internos nos movimentam em direção às nossas satisfações.
satisfações prazerosas, positivas, satisfações não poderosas, tóxicas, experiência negativa. Então, nossos investimentos libidinais, nos damos conta deles quando nos damos conta das nossas emoções. Aqui uma breve reflexão. A nossa experiência é positiva quando é prazerosa, é negativa quando trata de objetos tóxicos, quando ameaçamos o nosso equilíbrio, quando provocamos o nosso desconforto, quando geramos conflitos internos, quando experimentamos a sensação da rejeição. Com isso, nos damos conta que as pulsões têm um papel significativo em nossas vidas. Precisamos nos dar conta desses impulsos do instinto, veladamente inconscientes, que refletem nos nossos comportamentos. Observe um pouco a história das emoções de vocês da infância aos dias de hoje. Ou, de repente, observe a história das emoções de vocês nesses últimos tempos, nesses últimos anos. E faça uma análise do papel das pulsões, impulsos instintivos em busca do prazer, em busca da satisfação, em busca do atendimento às necessidades. E nós atendemos às necessidades, buscamos o prazer, conseguimos a nossa sobrevivência quando nós elaboramos vínculos, de modo especial vínculos afetivos e emocionais. Buscar o prazer é uma forma de buscar sobreviver. Buscar a satisfação sexual é uma forma de sobrevivência. Essas buscas, esses movimentos explicam os nossos comportamentos. Portanto, somos convidados a observar nossas pulsões e nossas experiências vividas. Digo por mim mesmo, testemunho na minha história e na prática, como esses impulsos instintivos em busca da sobrevivência, em busca das necessidades, em busca da satisfação sexual, como isso me põe em movimento. Evidentemente, à procura de movimentos satisfatórios, movimentos afirmativos, movimentos positivados. Nem sempre só em acontecer. Muitas vezes na busca da sobrevivência, na busca de atender necessidades, na busca de atender a satisfação sexual, muitas vezes os movimentos e as emoções não são afirmativas. Acabam gerando desequilíbrio, acabam gerando desconforto. Essa é a dinâmica da vida. A experiência do acerto e do erro, a experiência da alegria e da tristeza. Faz parte, faz parte. No fundo, nossos movimentos nos conduzem pela busca do prazer, da sobrevivência, da satisfação sexual. Precisamos observar a qualidade dos nossos comportamentos. Precisamos analisar e ressignificar nossas experiências vividas. Daí a importância de falarmos da energia psíquica que nos põe em movimento. Energia psíquica, mais pensamentos, mais memória, mais objetos, pessoas ou coisas. Atribuir significado é justamente atribuir vínculos, atribuir sentido, atribuir propósitos. Ou que nós possamos, no encontro de hoje, observar a qualidade dos nossos vínculos emocionais. E, na análise dos nossos vínculos emocionais, podemos nos dar conta das nossas fixações. Aquilo que eu sempre digo,
Vamos conhecer nossos comportamentos padrões. Comportamentos que decorrem igualmente de pensamentos padrões. Carregamos fixações positivadas, fixações que podem gerar desconforto, rejeição. Vamos então, na aula de hoje, observar nossas experiências. Observar nossas experiências em relação aos vínculos emocionais. Avançando então e fechando. Quando nos damos conta das nossas pulsões, nós conseguimos explicar os nossos comportamentos. Quando nos damos conta das nossas pulsões, nós conseguimos explicar nossas experiências vividas. Como dizia, a energia psíquica movimenta nossos pensamentos, movimenta nossa memória e nos conduz a objetos, pessoas ou coisas, no sentido de dar significado, no sentido de criar vínculos. Por isso estou a dizer, vamos ressignificar com a nossa aula de hoje a qualidade dos nossos vínculos emocionais. Quando estava a preparar a aula de hoje, lembrei um pouco da minha história de amizades, desde a infância até os dias de hoje. E me dei conta que o número significativo de vínculos emocionais que criei ao longo da existência foram vínculos criados com pessoas que pensavam fora da casinha. Pensavam fora dos paradigmas. Um caso clássico meu de infância, primeira amizade, aquela atração emocional, vínculos emocionais, aquela amizade bem saboreada, foi com gêmeos. 2 irmãos com quem dividi a minha infância, na idade de 6 a 10 anos, de 5 a 10 anos. Infelizmente não estão vivos. Um morreu em acidente, faleceu, como dizem os portugueses. A pessoa não morre, falece. E um faleceu num acidente e outro faleceu pelo excesso de bebidas, ainda jovens. Então, vamos observar a nossa história de relações emocionais para nos darmos conta dos nossos comportamentos, dos nossos vínculos emocionais. Quando existe desequilíbrio nessa busca pela sobrevivência, nessa busca em atender necessidades, por essa busca em satisfação sexual, quando existe o desequilíbrio, aí entramos com as terapias, com a psicanálise. A psicanálise, justamente o objeto dela, pensar os comportamentos, pensar essa procura, pensar essa busca, pensar esse atendimento, evidentemente fazendo uso da teoria freudiana das catexias. Catexias, investimentos libidinais, têm um reflexo da infância ao longo da nossa vida, desde a infância e perdura ao longo de nossa vida. Vamos observar a nossa infância, vamos procurar padrões, vamos procurar na infância influências de vínculos, padrões de apego, padrões de intimidade, padrões de experiências bem vividas e não vividas. Me dou conta que
estou a falar demais. Vamos fechar a nossa reflexão e partir para os recursos didático-pedagógicos. Ainda em falando da catexia, ainda em falando da Gestalt, essa perspectiva da totalidade, essa organização da totalidade do nosso entorno de modo a considerar a horizontalidade, a catexia está relacionada a essa nossa organização perceptiva, a organização das nossas percepções, quando nós procuramos atribuir significados. Precisamos gestar, administrar a nossa catexia. Aí vai um alerta à qualidade dos nossos comportamentos. Quando estamos em uma terapia psicanalítica clínica, observamos sempre, importante, compreender como as pessoas estabelecem seus vínculos afetivos. É um bom critério. Observar como e compreender como as pessoas estabelecem seus vínculos afetivos. Na busca pelo estabelecimento dos vínculos afetivos, nos damos conta do desenvolvimento de fixações emocionais. A gente pode se dar conta de encontrar áreas, diria, demasiadamente catequizadas, áreas demasiadamente energizadas, carregadas de pulsões, de investimento libidinal. Esse excesso, o excesso é tóxico, não faz bem. Aí precisamos nós estarmos atentos às medidas. Então, dar um foco, dar uma prioridade na ressignificação de nossas experiências, sobretudo de experiências de conflitos não resolvidos. Quem não tem conflitos? Os conflitos fazem parte da dinâmica da vida. No entanto, precisamos trabalhar os conflitos. Carregar conflitos. Ao carregarmos conflitos, corremos o risco de carregarmos repetição de padrões destrutivos. Padrões destrutivos que acontecem na esfera dos relacionamentos. Vocês já se deram conta que o tempero da vida acontece nas relações e inter-relações. O tempero da vida acontece na qualidade das nossas atrações. O tempero da vida acontece na qualidade do atendimento de nossas necessidades, de nossa sobrevivência, de nossos desejos sexuais. Quando não atendidos dentro de um equilíbrio, ele se torna destrutivo. E fechando, depois nós buscaremos mais informações dentro da reflexão de hoje, a gente sempre deve se lembrar que a libido, que esse investimento libidinal, ele é móvel, ele se movimenta o tempo todo, de um lugar para outro, de um objeto para outro, de uma pessoa para outra. Portanto, alerta, vamos observar a qualidade dos nossos relacionamentos e vamos nos dar conta quantos são afirmativos e quantos são tóxicos. Sabendo que a catexia, o investimento libidinal, influencia a forma como a libido é distribuída. A catexia influencia a forma como a libido é distribuída. Então, precisamos estar atentos à catexia.
ela é quem distribui a libido. A distribuição da libido, a socialização da libido é significativa para as nossas necessidades, nossa sobrevivência e nossa necessidade sexual. Conversados? Vamos em frente. Diante do que nós acabamos de ouvir, vamos ao nosso roteiro. 5 questionamentos referenciais para que a gente possa conduzir o nosso estudo. Estamos a falar de catexia e de libido em Freud. Então veja a primeira questão. Como podemos entender a libido como força motriz, uma força que nos movimenta, em uma época dominada pela tecnologia e pela virtualidade? Vocês vejam o meu esforço sempre de trazer a teoria de Freud, século XIX, começo do século XX, para o século XXI. Como podemos entender a libido, essa força motriz, em nossa época, dominada pela tecnologia e pela virtualidade? Interessante observar isso. Segunda questão. Será que as fases do desenvolvimento psicossexual de Freud ainda são aplicáveis à compreensão do desenvolvimento humano no século XXI? Observem, temos elementos para nos darmos conta disso. Como o complexo de Édipo se manifesta em estruturas familiares contemporâneas, que muitas vezes divergem do modelo nuclear tradicional. Também temos informações para nos posicionarmos diante desse questionamento. Como a sublimação da libido se ajusta a uma era que valoriza a expressão pessoal e a gratificação espontânea. Observem novos desafios. A repressão ainda é um mecanismo defensivo central na gestão da libido na sociedade de hoje? Todas perguntas inteligentes para alunos e pessoas inteligentes. Vocês poderão depois ler o texto com calma. Na medida que vocês encontrarem informações a partir da experiência da vida, a partir da história de vocês vão se dando conta de que não se encontram de mãos vazias. Vamos para o outro bloco. Aqui nós estamos diante do mapa mental, investimento libidinal e catexia. Então, sempre lembrando, né? Investimento libidinal e catexia. Existe aí um sinônimo, uma igualdade. Catexia é igual a investimento libidinal. Então, vocês poderão depois, vamos ver se eu aumento um pouquinho aqui, a minha vista não está legal. Vamos aumentar isto, poxa. Paciência. Pronto. Vamos então só observar, meus caríssimos alunos, alguns destaques que são significativos. Então vejam, falando então do investimento libidinal e de catexia, precisamos saber o que é catexia, já temos uma ideia, uma vinculação emocional intensa a pessoas, ideias ou coisas. É esse investimento que nós fazemos em pessoas, ideias ou coisas. A visão de Freud, criador dessa teoria, como consideramos o id, o ego e o superego. O id, quando a gente fala desses impulsos instintivos, tem uma força muito grande, é um reservatório de energia, nos põe em movimento todos os dias, ainda que veladamente inconsciente. Quando a gente se dá conta dessa retrospectiva que nós fazemos do consciente, passando para o pré e chegando no inconsciente, a gente se dá conta dessa força do id. Eu tenho experiência no sentido de ter experimentado um processo, uma análise que me fez perceber e dar conta do impacto do id nas minhas práticas, nas minhas experiências. Então é importante observar o lugar do id, o lugar do ego, que procura regular para não deixar
o desequilíbrio tomar conta do nosso movimento em busca de atender necessidade, atender sobrevivência, atender apelo sexual, e o superego, com suas regras, com suas normas, a nos conduzir. Ainda falando do investimento libidinal e da catexia, é interessante investir nesse processo de nós investimos energia e nós retiramos energias. Apareceu como exemplo a experiência do luto, quando nós perdemos alguém muito querido. É uma retirada de energia. Experiência de parcerias, de paixões, de parceiros, cônjuges, namoro, namoradas, experiências românticas, namorados, experiências românticas, experiências de intimidade, onde colocamos energia, tiramos energia, processo natural. Precisamos estar atentos para balancear os desejos, as necessidades e as nossas ações. Evidentemente, estamos sempre a lembrar das defesas do ego, dos mecanismos, estratégias inconscientes que, para manejar conflitos internos, por isso quando a gente fala de analisar comportamentos padrões, justamente para que a gente possa ter consciência dos mecanismos, avançando um pouco mais, processos nós estamos a considerar pensamento lógico, o uso da razão diante dos impulsos. Quantas situações de conflito nós precisamos colocar na balança a emoção e a razão. Muitas vezes a razão é desalojada, é deslocada, porque prevalece a emoção, o sentimento. Observem a forma das experiências de vocês. Quantas vezes a razão deixa lugar e a emoção ocupa esse espaço. A questão da necessidade da adaptação à realidade, ao mundo. Precisamos adaptar as pressões do mundo, as pressões externas, para a sobrevivência. Por outro lado, nessa experiência de atender necessidades, atender sobrevivência, atender satisfação sexual, corremos o risco das fixações e regressões. Fixações pode ser por excesso, investimento desbalanceado. Aqui vai frisar ainda um desbalanceamento que experimentamos nas fases do desenvolvimento e carregamos ao longo da vida. Importante observarmos a formação dos laços emocionais, por isso ressignificar a caminhada da infância à vida adulta. Dizia agora há pouco da experiência dos meus vínculos de amizade com 2 amigos muito próximos, gêmeos, onde experimentamos experiências afirmativas e negativas. Aqui um pouco da história da formação dos laços emocionais, isso com 5, 6, 7 anos. Como isso fica, como isso precisa ser ressignificado. O que é bom, positivado, o que não é bom, precisa ser resgatado. Continuando, transferência e contra-transferência, teremos talvez a última aula sobre transferências, mas aqui repercussões das catequias, quando experimentamos o tratamento terapêutico. Depois, quando estamos a falar de distúrbios emocionais provocados pelos investimentos libidinais, então vamos trabalhar as nossas neuroses, quem não as tem, e outros transtornos, quando nos colocamos na ótica da alocação, do deslocamento, da canalização das nossas energias. A vida acontece dessa forma. Quem já não passou uma noite toda dentro de um carro à espera de uma resposta, da possibilidade da perda de uma namorada, de um namorado?
Quem não já experimentou a angústia de uma separação, de uma relação romântica, de uma relação de amizade? Experiência de investimentos libidinais. Quem não experimentou a perda desse investimento com a morte do pai, da mãe, de irmãos, de amigos mais próximos? E avançando, desenvolvimentos pós-freudianos, vamos comentar. Então aqui nós temos o mapa como referência, vamos para o outro. Neste bloco nós temos o artigo oficial com ajustes para uma reflexão, para uma facilitação, tirado do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Depois vocês vejam com calma. É um texto, sempre gosto de repetir, básico, didático e pedagógico, para facilitar a compreensão dos conceitos. Um mergulho, uma leitura, 2, 3 leituras, para se criar familiaridade. Vamos ao próximo bloco. Neste bloco nós temos as questões básicas, voltadas à questão da catexia, que só por curiosidade. O que é catexia? Catexia é o processo pelo qual a energia libidinal disponível na psique é investida na representação mental de uma pessoa, ideia, objeto. Interessante entender. Processo pelo qual a energia libidinal, o momento pelo barulho, retornando. A catexia é um processo pelo qual a energia libidinal, esses impulsos instintivos, disponível na psique, é investida na representação mental de uma pessoa, ideia, objeto. Vocês observem esse fenômeno. Quando nós estamos super energizados, nós temos pensamentos, temos ideias, temos atrações, temos provocações, temos desequilíbrios. Perfeito? Aí vocês vejam com calma. O texto é muito interessante, o material é muito bom. Vamos para o próximo bloco. Nesse material eu trouxe uma breve reflexão sobre a libido na teoria freudiana. A libido sempre como uma força que nos põe em movimento, como uma energia vital que provoca nossos comportamentos. Com calma, desenvolvimento psicossexual e a ideia de que a libido passa por esses diferentes estágios. Vocês vão se dar conta disso. Outra ideia importante, a libido presente no complexo de Édipo, a libido presente no fenômeno da sublimação e a libido presente quando falamos da repressão e da neurose. A teoria da libido também aborda a repressão, um processo pelo qual desejos e impulsos inaceitáveis são empurrados para o inconsciente. Quando nós atendemos aos impulsos inaceitáveis, pode dar certo, pode dar errado. Quando dá errado, é encrenca. Perfeito? Isso aqui vai como uma complementação. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco nós temos os informes culturais e artísticos, sempre uma referência nossa. E aqui então movimentos de produção cultural artística provocados pela teoria da libido. Então vocês vejam, por exemplo, já citamos esse exemplo de Beethoven, Ludwig van Beethoven, Sinfonia número 9. Excelente, vale a pena ouvir nessa perspectiva. Freud aponta a energia emocional e sexual de Beethoven nesta obra canalizada em sua música, transformando em uma música das mais elevadas formas de expressão artística, que transcende o individual e toca o universal. Muito interessante análise nessa perspectiva. A pintura clássica de Sandro Botticelli, Nascimento de Vênus, já comentamos. Psicose, Alfredo Hitchcock, já comentamos também com vocês. Nós vamos aprofundar um pouco mais a produção de gênero, literatura, produção de Freud, estudos sobre histeria. Aqui nós vamos dar um mergulho. Estudos sobre histeria, Freud junto com Joseph Breuer explora casos que revelam a influência do inconsciente da libido, reprimida nos sintomas físicos da histeria. Muito interessante. Vamos
aprofundar um pouquinho. E último, na produção teatral, Tennessee Williams, um bonde chamado Desejo do Conhecimento de Vocês. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos a nossa proposta de exercício, sempre a critério do tempo de vocês, dos propósitos de vocês, das provações de vocês. Cada um se analise, veja o que está a procurar, o que busca. Evidentemente, sempre, de modo pedagógico, sempre faço esse alerta. Gente, nós estamos diante de uma inundação de informações, de provocações, de exercícios, de leituras pequenas, médias e grandes. Não nos damos conta de levar tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que a escolha ela é significativa. Escolha, faça as suas escolhas de acordo com o seu momento existencial, de acordo com suas necessidades intelectuais, suas necessidades profissionais, suas necessidades acadêmicas, suas necessidades pessoais. Atenda às suas necessidades. Evidentemente que você também deve atender à sua sobrevivência. Trabalhar, pagar boletos e se manter econômica e financeiramente no mercado. Sobreviver e atender necessidades do prazer. Perfeito? Então, cada um, diante dos próprios propósitos, organize-se. Entenda que esse cardápio, que esse repertório, você deve consumi-lo aos poucos. Então, vejam, proposta do nível básico. Então, vamos aprofundar estudos sobre histeria. Qual é a proposta? Aqui, o convite é sempre experimentar o básico e o intermediário. Não precisam dar um passo para o avançado. Vamos para o próximo bloco. Aqui eu coloquei o material justamente porque são duas palavrinhas que passam a fazer parte do vocabulário do repertório de vocês. O lugar da catexia, investimento libidinal, e o lugar da gestalt, o que é uma coisa e o que é outra. Então, organização perceptiva e catexia, essa organização perceptiva, aquela organização que a gente faz a partir das nossas percepções. Agora, é interessante observar o texto, que as nossas percepções, elas não se dão conta simplesmente pelas percepções visuais. Não basta as percepções visuais, não basta as percepções intelectuais, as percepções emocionais e espirituais se envolvem na fotografia da realidade. Estejam atentos a isso. Então, aqui nós temos organização perceptiva e catexia, figura, fundo e catexia. É interessante essa tese, do ponto de vista da Gestalt. Olhe com calma essa observação. A catexia pode determinar em que aspectos da nossa percepção nós focamos, atuando como uma força que destaca a figura do fundo. Precisamos entender o que é essa figura do fundo. Isso implica que o que percebemos como figura ao fundo pode ser influenciado não apenas pelos fatores visuais, mas também pelos nossos investimentos emocionais e psíquicos. Observem esse detalhe significativo. Fechamento e catexia, semelhança e catexia, proximidade e catexia. É um texto significativo. Vale a pena uma reflexão, visitar, revisitar. Perfeito? Vamos para o próximo bloco. Meus caríssimos alunos, com isso, apesar da enxurrada das informações, espero que não tenha aí criado uma erosão na vida de vocês, criado fraturas, fragmentações. O importante é que a gente possa conectar os pontos, elaborar conexões com as nossas experiências de vida e, como dizia vocês, a aula de hoje em falando do investimento libidinal, em falando da catexia, é um bom momento para olharmos a nossa história
do nosso investimento libidinal, que vai na direção de comportamentos afirmativos e pode ir na direção de comportamentos tóxicos. Quando procuramos atender necessidades, atender a fome, atender ao abrigo, atender à reprodução sexual, atender à necessidade do lazer. Quando procuramos atender nossas necessidades, quando procuramos atender nossa sobrevivência, quando procuramos atender necessidades, desejos sexuais, tudo isso deve se encontrar com experiências que nos mantenham equilibrados. Quando nossas experiências, nossos vínculos afetivos com coisas, com pessoas, se desalinham, nos tiram o equilíbrio, hora de pensarmos na terapia. Hora de olharmos a psicanálise com mais atenção, com mais carinho. É o que nós estamos a aprender nesses módulos, nessas aulas, nesses encontros. Então, continue a esperançar, continue a acreditar e comece a qualificar os vínculos emocionais. Comece a qualificar os vínculos emocionais. Ninguém vive, sobrevive sem qualidade nos vínculos, nas conexões, nas inter-relações consigo e com os outros e com as coisas. Aí é a razão da psicanálise. A psicanálise, quando se dá conta do desarranjo, ela tem uma proposta de manejar, de se movimentar para buscar uma sincronicidade. Sincronicidade nos vínculos afetivos. Ninguém se mantém em pé quando os vínculos afetivos começam a desmoronar. Aí, voltando para Aquiles, o nosso calcanhar de Aquiles. A nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Gente, bom estudo, bom trabalho. Vamos em frente. Aula de amanhã, nós vamos trabalhar provavelmente, se bem me recordo, angústia, bem dentro do tempo da paixão, Sexta-feira Santa. Bom trabalho e até nos vermos novamente.